Você já sentiu que o mundo ao seu redor é barulhento demais? Que as vozes, as expectativas, as pressões te afastam de quem você realmente é? E se eu te dissesse que ser um estoico solitário pode ser a chave para encontrar paz, força e propósito em um mundo caótico? Hoje vou te contar uma história sobre um homem que escolheu a solidão estoica e os 10 benefícios que transformaram a vida dele. Mas cuidado, essa história pode te fazer repensar tudo. O que você acha que sabe sobre estar sozinho? Era uma manhã fria de inverno e Daniel, um homem de 42 anos, estava sentado na varanda de sua casa, segurando uma xícara de café que esfriava rapidamente. Ele olhava para o vazio, mas não era o vazio do céu cinzento ou das árvores sem folhas. Era um vazio dentro dele. Daniel tinha uma carreira de sucesso como arquiteto, uma casa confortável, amigos que o admiravam, mas algo estava errado. Ele sentia que vivia para os outros, para as expectativas do chefe, para as demandas dos colegas, para os olhares de aprovação que nunca vinham. Ele estava cansado, exausto de tentar ser quem o mundo queria que ele fosse. Daniel havia descoberto o estoicismo anos antes em uma livraria empoeirada, quando pegou um exemplar de Meditações de Marco Aurélio. As palavras o acertaram como um raio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Ele começou a ler Sêneca, Epicteto e a aplicar os princípios estoicos à sua vida. Mas foi só quando decidiu abraçar a solidão, não como isolamento, mas como um ato de coragem, que ele descobriu o verdadeiro poder do estoicismo solitário. Ele decidiu se afastar do barulho, das distrações e ouvir a si mesmo. E foi aí que tudo mudou. Hoje vamos explorar os 10 benefícios que Daniel encontrou ao se tornar um estoico solitário. Benefícios que não só transformaram a vida dele, mas que podem transformar a sua se você tiver coragem de caminhar sozinho. O primeiro benefício é a clareza de pensamento. Daniel percebeu que, ao se afastar das conversas intermináveis, das redes sociais e das opiniões alheias, ele podia ouvir seus próprios pensamentos. Ele começou a passar as manhãs escrevendo em um caderno, refletindo sobre o que realmente importava. O estoicismo nos ensina que a clareza vem da introspecção. Como Sêneca dizia, a solitude não ensina a estar sozinho, mas a ser suficiente. Daniel aprendeu a filtrar o ruído do mundo e a encontrar respostas dentro de si. O segundo benefício é a liberdade emocional. Daniel sempre carregou o peso das expectativas dos outros. Ele queria agradar, ser aceito. Mas ao escolher a solidão estoica, ele aprendeu a se desapegar do que não podia controlar. Ele parou de buscar validação externa. Epicteto nos lembra: ninguém pode ferir sua alma a menos que você permita. Na solidão, Daniel encontrou a liberdade de sentir sem ser dominado, de amar sem depender, de viver sem medo do julgamento. O terceiro benefício é a resiliência inabalável. A vida de Daniel não era perfeita. Ele enfrentou demissões, traições, momentos em que o mundo parecia desabar. Mas como estoico solitário, ele aprendeu a enfrentar as tempestades sozinho. Ele passava noites refletindo sobre as palavras de Marco Aurélio. Se não está em seu controle, não é seu fardo. Na solidão, ele construiu uma fortaleza interior, um lugar onde nenhuma dor externa podia alcançá-lo. O quarto benefício é a autenticidade. Daniel percebeu que, ao se afastar das multidões, ele podia ser quem realmente era. Ele não precisava fingir, não precisava usar máscaras para agradar. Ele começou a pintar novamente, uma paixão que havia abandonado para seguir a carreira certa. O estoicismo nos ensina que a virtude está em viver de acordo com nossa natureza. Na solidão, Daniel encontrou coragem para ser verdadeiro consigo mesmo. O quinto benefício é a disciplina pessoal. Sem as distrações do mundo, Daniel criou uma rotina estoica. Ele acordava cedo, meditava, fazia exercícios, lia. Ele parou de procrastinar, de ceder às tentações fáceis. Sêneca escreveu: ninguém nasce sábio, mas se torna sábio pela prática. A solidão deu a Daniel o espaço para moldar seus hábitos, para se tornar a melhor versão de si mesmo. O sexto benefício é a paz interior.
Daniel sempre correu atrás de algo, um cargo melhor, um relacionamento perfeito, a aprovação dos outros. Mas na solidão estoica, ele encontrou calma. Ele aprendeu a aceitar o momento presente, a não desejar o que não tinha. Como Epicteto dizia, há apenas uma estrada para a felicidade: desapegar-se do que está fora do seu controle. Na quietude, Daniel descobriu que a paz não vem de fora, mas de dentro. O 7º benefício é a autossuficiência. Daniel percebeu que não precisava de ninguém para ser completo. Ele não estava isolado. Ainda tinha amigos, ainda se conectava com o mundo. Mas ele não dependia deles para se sentir bem. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em ser suficiente para si mesmo. Daniel aprendeu a ser seu próprio refúgio, seu próprio guia. O 8º benefício é a capacidade de perdoar. Na solidão, Daniel refletiu sobre as mágoas que carregava, amigos que o decepcionaram, amores que o feriram. Ele percebeu que guardar rancor era um peso desnecessário. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como quem te feriu. Na solidão, Daniel encontrou espaço para perdoar, não por eles, mas por ele mesmo. O 9º benefício é a conexão com o propósito. Daniel sempre se perguntou: qual é o sentido da minha vida? Na correria do dia a dia, ele nunca encontrava a resposta. Mas na solidão estoica, ele começou a refletir sobre o que realmente importava. Ele voltou a desenhar projetos que não eram apenas para ganhar dinheiro, mas para deixar um legado. O estoicismo nos ensina que a vida tem sentido quando vivemos com virtude. Daniel encontrou seu propósito na simplicidade de ser útil ao mundo. O 10º benefício é a coragem para enfrentar o desconhecido. A solidão pode ser assustadora. Ela força você a encarar seus medos, suas dúvidas, seus demônios internos. Mas Daniel descobriu que, ao enfrentar a solidão, ele enfrentava a si mesmo. Ele aprendeu a não temer o futuro, a não se apegar ao passado. Como Sêneca dizia, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Na solidão, Daniel encontrou a coragem para viver de verdade. Mas então veio a reviravolta. Um dia, Daniel recebeu uma ligação de um velho amigo, Marcos, que precisava de ajuda. Marcos estava em crise, endividado, perdido. Ele pediu para ficar com Daniel por um tempo. Contra todos os seus instintos estoicos, Daniel aceitou. Ele pensou: o estoicismo não é sobre isolamento, mas sobre virtude. Talvez eu possa ajudar. Mas Marcos não era quem Daniel lembrava. Ele era manipulador, usava palavras doces para esconder intenções egoístas. Ele pedia favores, usava os recursos de Daniel e, aos poucos, começou a minar a paz que Daniel havia construído. Daniel percebeu que Marcos era um lobo em pele de cordeiro, alguém que usava a amizade como máscara para tirar vantagem. Ele confrontou Marcos com calma, mas firmeza. Você precisa ser honesto comigo, Marcos. O que você quer? Marcos tentou manipular, com lágrimas nos olhos, histórias de sofrimento. Mas Daniel, fortalecido pela solidão estoica, viu através da máscara. Ele disse: eu te ajudo, mas não vou carregar seu fardo. Ele ofereceu apoio, mas estabeleceu limites. Marcos acabou indo embora, incapaz de enfrentar a verdade. Essa experiência ensinou a Daniel que a solidão estoica não é sobre fugir do mundo, mas sobre proteger sua paz. Ele percebeu que ser um estoico solitário não significa viver sem conexões, mas escolher conexões que respeitem sua alma. Como Marco Aurélio escreveu: se alguém te enganar, que a culpa seja dele, não tua, pois tu tens o poder de escolher a quem confiar. Daniel voltou à sua rotina mais forte, mais sábio, mais livre. Essa história não é só sobre Daniel, é sobre você. Quantas vezes você se perdeu tentando agradar os outros? Quantas vezes sentiu que o mundo te puxava para longe de quem você é? Ser um estoico solitário não é sobre se isolar, mas sobre encontrar força na sua própria companhia. Sobre viver com clareza, coragem e propósito. Você já sentiu o peso do mundo? Já encontrou paz na sua própria solidão? Deixe sua história nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se você acredita que o estoicismo pode te guiar em um mundo cheio de ruído, inscreva-se no canal
Mas só se você tiver coragem de caminhar sozinho.